Então agora a pré-montagem, o que que é? Então, como o nome diz, é antes de ir para a montagem. Digamos lá no nosso layout de fábrica, eu vou falar para vocês que vocês vão ter uma mesinha, se tiver espaço no ambiente de vocês aí no local do trabalho, uma mesinha para você fazer a pré-montagem. Na pré-montagem, você vai colocar os componentes na sua esquadria. Por exemplo, você vai pegar os trilhos, vai colocar as vedações aqui, caixa de dreno, vedação superior, enfim, nos trilhos, vai colocar os contrafechos nas suas laterais, depois você vai colocar as escovas de vedação aqui nos perfis, vai colocar os fechos nos perfis, vai fazer uma boa limpeza, vai fazer a instalação das roldanas no caso, vai fazer toda essa etapa de pré-montagem que eu chamo, antes de você partir propriamente para a montagem propriamente dita. Então, essa fase de pré-montagem é uma das etapas mais simples também para você estar fazendo. Porque, geralmente, se você nunca trabalhou numa serralheria, você vai começar a trabalhar numa serralheria que fabrica esquadrias de alumínio, é bastante provável que essa esquadria, essa serralheria tenha um setor de pré-montagem, e é justamente nesse setor de pré-montagem que você vai trabalhar. O pessoal vai alocar você, como você não vai ter, eu estou supondo que você não tenha conhecimento, que você for trabalhar numa serralheria. Isso eu digo pela experiência que eu tinha nas empresas que eu trabalhei. Quando chegava pessoal novo, que não tinha noção nenhuma de trabalhar, era justamente na sessão de pré-montagem que eles começavam a trabalhar, que você tem contato com os primeiros perfis, os componentes, as vedações, você vai começar a conhecer os perfis, os componentes, e você não tem uma responsabilidade tão grande como no setor de usinagem, no setor de montagem, ou então na serra, digamos assim. É claro que na sua empresa, como aqui, na minha pequena serralheria aqui, eu faço todas essas etapas, então não tem muito essa de mais responsabilidade ou menos. Mas é só para direcionar vocês que existe essa função da pré-montagem, e eu costumo separar assim, porque é justamente nessa fase de pré-montagem que você vai pegar os perfis, você vai fazer uma limpeza nos perfis. Por exemplo, sai da usinagem, digamos que você esteja usando um pantógrafo, por exemplo, fez um encaixe de fechadura, ou então no próprio estampo, o ideal é você manter ele bem lubrificado para você melhorar o seu corte, o rendimento do trabalho e manter mais a ferramenta em dia e não dar problema de desgaste prematuro nas matrizes aí, para você estar trabalhando nos punções, enfim. É bom você ter sempre a ferramenta bem lubrificada. Então vai sobrar resíduo de óleo muitas vezes nos seus perfis, é na pré-montagem que você vai limpar esses perfis, dá mais uma averiguada se tem alguma batida, algum risco, se você precisa talvez trocar esse perfil, de repente você não observou isso nas etapas anteriores no corte, por exemplo, na usinagem, chega aqui na pré-montagem, você pega um paninho, uma estopa com um thinner ou então outro produto que você use para fazer a limpeza, massa de polir, o pessoal costuma usar, alguns profissionais eu vi usando a água ras, álcool também é indicado para você estar fazendo a limpeza, o thinner, os produtores, os sistemistas não recomendam estar usando o thinner, porque ele é derivado de petróleo e acaba trabalhando junto com a pintura, ele acaba fosqueando e acaba gerando uma superfície meio oleosa em cima do perfil e depois acaba grudando poeira. Mas geralmente o pessoal usa thinner porque é a melhor coisa para limpar, é bem mais fácil você estar limpando com thinner. Eu também acabo muitas vezes usando thinner, por mais que não seja indicado. Então você vai fazer essa limpeza nos perfis, e por mais que não esteja usando o estampo, que seja de forma manual, fica aquele pó da esmerilhadeira, do disco de corte, então você faz isso na pré-montagem. E, por exemplo, digamos uma empresa maior vai ter um montador, ele pega os perfis limpinhos, já não precisa ficar perdendo esse tempo, e justamente essa distribuição de funções, que um montador geralmente na sua empresa, digamos, você começa a montar a sua serralheria aí, começa a ter saída, vender esquadria, pega um cara bom de vendas aí, enfim, sei lá, você mesmo vende e coloca o pessoal a trabalhar, você pode colocar um funcionário com um salário um pouco mais baixo na pré-montagem e o montador geralmente tem um salário um pouquinho mais elevado, um serralheiro que vai trabalhar numa montagem ou então no setor de usinagem,
digamos assim, o salário geralmente é mais alto. Então você coloca alguém com o salário um pouquinho mais baixo para fazer essas funções mais básicas aqui, as etapas de limpeza e tal. Então já é uma dica aí para você estar organizando o serviço no seu ambiente de trabalho, beleza? Então é justamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu passei para vocês mais basicamente essa explicação aí para vocês terem noção. Muita gente não conhece essa função devido a estar começando no ramo ou até em empresas maiores aí. Eu trabalhei em empresas que não tinha esse fluxo de trabalho, então era serralheiro que pegava os perfis lá na serra, tinha que usinar, depois tinha que limpar os perfis. Então, nada contra, funciona também da mesma forma como eu faço aqui também. Eu não tenho um funcionário para me ajudar. Mas se você já está com uma ideia de expandir o seu negócio, eu quem sabe já tem um negócio, já tem bastante fluxo, então é um jeito de você estar organizando aí o seu trabalho. Beleza? Então, primeira coisa, eu sempre costumo começar o processo de trabalho da mesma forma que a gente vai montar, instalar as esquadrias. Então, desde parte de corte, eu começo a cortar pelo marco, depois parte de pré-montagem, começo pelo marco, depois a montagem, começo pelo marco também, depois vamos montando as folhas em todas as etapas, que eu considero que fica mais fácil, já fica meio que automático aquilo na cabeça. Então, se você tiver um jeito diferente, bem tranquilo, fica a seu critério, mas eu costumo fazer dessa forma aqui.